Neste vídeo, nós vamos trabalhar com a teoria de semiolinguística de análise do discurso, postulada pelo pesquisador, professor Patrick Charroudot. Em específico, nós vamos trabalhar com os sujeitos do ato de linguagem. Aqui nós temos o quadro clássico dos sujeitos, do contrato de comunicação. É um quadro que vocês encontram no livro Linguagem e Discurso, Modo de Organização, na página 77. E Charroudot também fala desses sujeitos em vários outros textos, em específico no texto Uma Teoria dos Sujeitos da Linguagem, é um texto de 2001. Obviamente que ele vai abordar essa construção dos sujeitos em outros textos, mas eu cito aqui esses dois textos principais. Então, o que acontece? Esse quadro da semiolinguística vai mostrar que todo ato de linguagem, seja ele falado ou escrito, é uma representação comandada pelos sujeitos internos e externos. Charroudot chama essa representação de mise-en-scène. Então, em toda situação de comunicação, nós vamos encontrar sujeitos externos, que são o eu comunicante e o tu interpretante, sujeitos do quadro do fazer, e sujeitos internos do mundo do dizer, que são o eu enunciador e o tu destinatário. Então, isso nos leva a afirmar que todo ato de linguagem não pode ser visto como uma simples produção de uma mensagem por um emissor em direção ao interlocutor, mas como um encontro dialético. E esse encontro determina dois processos: o processo de produção, produzido por um eu que se dirige a um tu, e o processo de interpretação, produzido por um tu que constrói uma imagem desse eu emissor. Então, quem são os sujeitos? Primeiramente, nós vamos ver os sujeitos externos, tá? Os sujeitos de carne e osso. Os sujeitos externos, quem comanda a produção é o eu comunicante. Quem é o eu comunicante? O eu comunicante é uma pessoa real, é quem fala ou escreve, é que coloca em cena o eu enunciador. Então, esse eu comunicante é um ser de existência real, tem identidade social, cria projeções discursivas denominadas de eu enunciador, ser de palavra com identidades discursivas. Então, esse eu comunicante é quem tem o controle desse processo, porque é dele que parte todo esse processo de comunicação, Então, ele é um ser de carne e osso, é um ser social que tem identidade social, e ele projeta no discurso, no circuito interno, um eu enunciador, aquele que vai colocar em cena o seu projeto de fala. Na outra ponta do circuito externo, nós temos o tu interpretante. O tu interpretante também é uma pessoa real, é quem ouve ou lê e interpreta o texto. Esses dois sujeitos do circuito externo, eu comunicante e tu interpretante, são chamados por Charroudot de parceiros. Agora vejamos os sujeitos do mundo interno, do mundo das palavras, do mundo do dizer. Então, nesse circuito, nós encontramos o eu enunciador, que é uma entidade do discurso, que é a imagem de si mesmo que o eu comunicante pretende passar para o tu interpretante. E esse tu interpretante, ele pode acreditar ou não nessa imagem produzida pelo eu comunicante, tá? Então, o eu comunicante coloca em cena, coloca no palco um eu enunciador. E o tu destinatário é um outro ser de palavras, só existente no mundo das palavras. Também é uma entidade do discurso, é uma imagem que o eu comunicante tem do tu interpretante. É uma hipótese formulada pelo eu comunicante sobre quem seja esse tu interpretante. Então, o eu enunciador e o tu destinatário são sujeitos chamados por Charroudot de protagonistas, porque eles encenam no mundo do dizer, são abstrações, são seres de palavra. Então, o tu destinatário é a projeção, é a idealização desse sujeito interpretante. Outro ponto que é importante chamar a atenção, que no circuito externo
O eu comunicante pode ser uma instância compósita, como por exemplo na publicidade, quando observamos vários sujeitos que se unem em uma equipe para construir o referido gênero. Tá? Além disso, o tu interpretante, que é um ser de existência real, com identidades sociais, cria também projeções sobre esse eu comunicante. Outro ponto importante é que a figura do tu destinatário é central nesse modelo. Por quê? Porque é um elo de contato entre produção e recepção. E isso se dá por conta da sua especificidade em dar pistas e por deixar entrever efeitos visados, sem, no entanto, ser uma garantia de uma boa comunicação entre essas instâncias, entre esse eu comunicante e esse tu interpretante. Gostaria de chamar a atenção para uma citação das professoras Ida Lúcia Machado e Emília Mendes, em que elas vão falar que, a respeito do quadro dos sujeitos, elas dizem o seguinte: entra aqui a questão da assimetria que explica que o tu destinatário possa ser o resultado do ato de produção do eu ou o resultado do ato de interpretação do tu interpretante. Em outras palavras, o tu destinatário do eu e o tu destinatário do tu interpretante não coincidem em todos os pontos. Por quê? O eu comunicante, ele projeta um tu destinatário, mas o tu interpretante, mas não necessariamente esse tu destinatário, ele coincide em todos os sentidos com esse tu interpretante. Ainda na concepção da teoria do Charrodot, no processo interpretativo, mesmo quando houver uma identidade entre tu interpretante e tu destinatário, a gente não pode dizer que esse tu destinatário corresponde em todos os sentidos às intenções do eu comunicante, daquele que projetou, né? Então, mesmo quando há coincidência entre tu interpretante e tu destinatário, nem sempre a gente pode dizer que corresponde ao conjunto das intenções do eu comunicante, porque a gente não tem ideia de todas as ideias, de todas as intenções desse eu comunicante. E agora nós vamos exemplificar esse contrato de comunicação, né, esse quadro dos sujeitos, em alguns gêneros textuais. Para fazer a aplicação dos sujeitos do ato de linguagem ao texto narrativo, eu reproduzo aqui um gráfico, um quadro produzido pela professora Gleice Kelly Xavier. Vocês encontram esse gráfico no artigo Leitura de Quadrinhos, a construção do modo narrativo na revista Turma da Mônica Jovem, no livro organizado pelas professoras Beatriz Feres e Rosane Monerá, no ano de 2017 pela EDUF. O livro é Análise de um Mundo Significado, a visão semilinguística do discurso. Então, nesse gráfico, a professora Gleice Kelly, ela mostra a produção e a recepção e o espaço do produto, o espaço interno, o espaço do texto. Então, no espaço da produção, nós vamos encontrar os seres sociais de carne e osso. E no espaço interno, é o espaço do dizer, das projeções desses sujeitos. Então, no espaço da produção, em relação a esse texto dos quadrinhos, né, da Turma da Mônica Jovem, nós vamos encontrar o eu comunicante Maurício de Souza enquanto indivíduo e enquanto autor quadrinista. Nesse caso, nós temos o Maurício de Souza indivíduo, que é um ser social, né? Ele tem a legitimidade da palavra, ele tem uma motivação socioeconômica, então ele tem uma identidade social de autor, mas ele também consegue, por ser um autor quadrinista, ter uma identidade discursiva de autor. Então, ele idealiza um tu destinatário, que é o leitor destinatário idealizado, que seria o seu público-alvo dessa publicação, leitura de quadrinhos, dessa publicação Turma da Mônica Jovem. Então, esse tu destinatário é a projeção desse tu interpretante, que é o leitor real, que é o indivíduo, que vai precisar ter determinadas competências de leitura, né, para entender
os sentidos produzidos nessa revista Turma da Mônica Jovem. Então, nós temos os seres externos, que é o eu comunicante, Maurício de Souza, e o tu interpretante, que é o leitor real dessa revista. Então, a projeção desse leitor real, do tu interpretante, é o tu destinatário, que é o alvo das visadas, é onde nós encontramos os efeitos supostos, pretendidos pelo eu comunicante Maurício de Souza. Então, nós estamos no circuito externo, tá? De produção e recepção. Então, agora no circuito interno, nós já vimos que tem o tu destinatário, que é o leitor destinatário, que é a projeção desse tu interpretante, mas nós também temos os sujeitos do mundo da ficção. Então, nesse mundo das palavras, o Maurício de Souza põe em cena um eu enunciador. Nesse caso aqui da revista Turma da Mônica Jovem, por se tratar de quadrinhos, nós temos um narrador implícito, que é o emissor projetado e que é o contador da história. Ainda nesse circuito interno, no mundo da ficção, nós encontramos os personagens. Então, nós temos mais um eu enunciador, que é o personagem A. Nós temos o tu interpretante nesse mundo das palavras, que é o personagem B. Ainda nesse mundo das palavras, nós temos a projeção desse personagem B, que seria também um tu destinatário, receptor, idealizado por esse personagem A. Mas esses seres, né, esses sujeitos, eu enunciador, personagem A, tu destinatário, que seria a projeção do personagem B, e o tu interpretante, que é o personagem B, são seres que vão estar atuando nesse mundo da ficção, no mundo das palavras. Então, observem que esse circuito da linguagem, como eu falei anteriormente, ele apresenta no mínimo 4 sujeitos, porque dependendo do texto, dependendo do gênero textual, nós vamos ter um quadro dentro do outro quadro, como aqui nós observamos, nós temos o quadro da ficção dentro do quadro dos sujeitos sociais, dos sujeitos externos. Então, é como se eu tivesse um quadro sendo construído dentro do outro quadro, de um outro quadro. Por meio desse gráfico, também fica fácil compreender que não só nós encontramos, às vezes, mais de um eu comunicante, mas também de um eu enunciador. Aqui nesse texto, aqui, por exemplo, na Turma da Mônica Jovem, nós temos o eu enunciador, que é o narrador implícito, mas também nós temos o eu enunciador, que é um personagem. Então, o eu comunicante, Maurício de Souza, coloca em cena mais de um eu enunciador. Além disso, além dessas projeções feitas pelo eu comunicante, nós também podemos dizer que existe um eu enunciador criado pelo tu interpretante. Seria a imagem que o tu interpretante faz do eu comunicante, que pode coincidir ou não efetivamente com todas as intenções produzidas por esse eu comunicante. Outro dado importante a chamar a atenção aqui é que esse eu enunciador no mundo das palavras, da ficção, que é o personagem A, ele é eu enunciador em relação a esse tu interpretante personagem B. Só que esses papéis se alternam. Então, vamos imaginar num diálogo, o personagem A é o eu enunciador e o personagem B é o tu interpretante. Mas quando esse tu interpretante toma a palavra, ele passa a eu enunciador e o personagem A passa a tu interpretante. Então, esses papéis aqui, eles se alternam. Aqui é o quadro aplicado à publicidade, é um quadro bem simples, né? Eu comunicante, um ser compósito, porque pode estar na figura de um publicista, fotógrafo, design, vários profissionais que atuam na construção de uma publicidade. Do outro lado, no circuito externo, nós temos o tu interpretante, aquele leitor real, aquele que efetivamente vai entrar em contato com a publicidade. No mundo das palavras, no circuito interno, nós temos o eu enunciador, que é o anunciante,
comunicante, e aqui também podemos ter mais de um eu enunciador, né? Podem ser vários profissionais fazendo essa publicidade. E no mundo das palavras nós temos a idealização desse tu interpretante. Lembrando que, além do eu enunciador projetado pelo eu comunicante, existe o eu enunciador pensado também, construído pelo tu interpretante. Nesse outro gráfico eu faço a representação em relação à capa de revista, também o eu comunicante compósito, porque são vários profissionais que atuam na elaboração dessa capa de revista, então nós temos jornalista, nós temos editor, diagramador e tantos outros profissionais. Do outro lado, nós temos o tu interpretante, que é o leitor real da revista. No circuito interno das palavras, nós vamos ter o eu enunciador projetado pelo eu comunicante, né? Que é a identidade que o jornalista assume dentro do texto, e o tu destinatário, que é a idealização desse tu interpretante leitor real. Lembrando que existe também a imagem construída do eu comunicante pelo tu interpretante, que seria mais um eu enunciador. Aqui eu trago para vocês o gráfico aplicado ao gênero petição inicial. Esse gráfico foi construído pelo Douglas do Carmo Araújo na dissertação dele de mestrado intitulada "Este fato deixou o autor chocado e humilhado. A construção da imagem do eu na encenação discursiva das petições iniciais". Foi uma dissertação de mestrado defendida em 2017 na Universidade Federal Fluminense. Então, em relação à petição inicial, nós vamos ter de eu comunicante, né, os sujeitos comunicantes, seres sociais, o autor da ação judicial e o advogado. Então, também é um sujeito compósito. Do outro lado, no sujeito, no tu interpretante, nós vamos encontrar o juiz que efetivamente vai entrar em contato, vai fazer a leitura dessa petição inicial. Então, tanto o eu comunicante e o tu interpretante são seres sociais, seres de carne e osso. No mundo das palavras, do dizer, nós vamos encontrar o eu enunciador, ser de fala, a projeção desse advogado, né? É o advogado que se coloca dentro do texto. E dentro do texto ainda, o tu destinatário é a projeção desse juiz, ou seja, é a idealização que esse advogado faz do juiz. Então, o tu destinatário, ele é construído por esse sujeito comunicante, por esse eu comunicante advogado. É a projeção que ele tem, a idealização do tu interpretante, que no caso é o juiz que efetivamente entrará em contato com a leitura da petição inicial. Aqui eu fiz a exemplificação do quadro dos sujeitos em apenas alguns gêneros textuais. Eu recomendo a vocês a leitura desses textos indicados aqui, né? E desafio, inclusive, vocês a fazerem a aplicação desse quadro dos sujeitos em outros textos, em outros gêneros textuais.